A nossa primeira palestra tem o tema O desenvolvimento do hidrogênio de baixo carbono no Reino Unido. Nossa palestrante será Caroline Berley. Ela é consultora de hidrogênio, energia e infraestrutura do Departamento de Comércio Internacional do Reino Unido. Será um vídeo gravado, na duração de 30 minutos mais ou menos, tá? Vamos começar? Olá, eu trabalho para o Departamento do Comércio Exterior do Reino Unido. Eu apoio investidores que queiram investir em projetos na cadeia de valores e também empresas que queiram atingir mercados como o mercado brasileiro. Eu vou começar compartilhando a minha tela. Então, na minha apresentação hoje vai ser sobre o uso, do hidrogênio de baixo carbono no Reino Unido. Isso inclui toda a cadeia de valores e diversos projetos no Reino Unido. Então, a gente vai ver todo o pipeline de projetos apoiando a nossa estratégia e todas as nossas políticas aqui no Reino Unido. Agora, uma visão geral, por que o Reino Unido é um ambiente tão interessante para o hidrogênio de baixo carbono? Nós temos 10 gigawatts, essa meta até 2030, e temos vários mecanismos que ajudam a nos apoiar em novos projetos, como vários fundos, assim como novos modelos de negócio e também bilhões de libras que vão nos ajudar a atingir as nossas grandes prioridades. E outros mecanismos também, como novos modelos de negócios. Depois eu vou falar sobre os detalhes desses novos mecanismos. Se vocês analisarem essa ambição de 10 gigawatts, para o potencial dos nossos projetos. Então, outros números que valem a pena mencionar, as novas normas de hidrogênio de baixo carbono. O que significa exatamente hidrogênio de baixo carbono? O Reino Unido também possui ativos que apoiam essa indústria e expertise também, que tem sido acumulada durante décadas da nossa indústria offshore. Isso inclui a nossa história com óleo, petróleo e gás, armazenamento, tancagem e uma vasta infraestrutura de gasodutos que podem ser utilizados para o hidrogênio também. Se vocês analisarem os projetos em desenvolvimento de 20 gigawatts, nós temos vários projetos em andamento, como o projeto Acorn na Escócia, outro projeto que envolve uma refinaria, onde o hidrogênio é produzido no local, e também H21, que é um projeto de distribuição de hidrogênio. E muitos outros projetos que já estão sendo desenvolvidos. O Reino Unido é um player global e está nos top 10 de players em termos de tecnologia com hidrogênio de baixo carbono. Agora, a nossa estratégia que foi publicada o ano passado, essa estratégia é uma extensão do plano do nosso primeiro-ministro, um plano de 10 pontos e as nossas ambições para utilizar diversas tecnologias para a descarbonização do país. Como é que nós vamos conseguir atingir isso até 2050? E isso, na verdade, é até uma lei agora no Reino Unido. A nossa estratégia no Reino Unido estabeleceu um arcabouço regulatório que antigamente era uma ambição de 5 gigawatts, mas agora estamos falando de 10 gigawatts. Essa ambição tem sido atualizada, a 10 gigawatts. Isso é uma coisa que eu vou falar em outros slides.
Agora, algumas partes diferentes da nossa estratégia no Reino Unido. Primeiro, essa nova abordagem, estamos adotando uma abordagem para apoiar múltiplas tecnologias na produção de hidrogênio, incluindo verde, entre outros tipos, ou até azul, o hidrogênio azul. Ou seja, nós não vamos discriminar entre as tecnologias, desde que elas possam ser classificadas como baixo carbono. Agora, a nossa estratégia também lançou várias consultas públicas com diferentes partes interessadas, academia, especialistas, principalmente no desenvolvimento do nosso fundo, e o modelo de negócios que foi projetado de acordo com os projetos que nós vemos, e depois uma consulta com a indústria e a norma britânica para o hidrogênio de baixo carbono, que é necessário, por exemplo, para ter acesso aos fundos. Isso foi circulado e aberto durante meses e encerrou em outubro do ano passado, e daí os responsáveis pela estratégia coletaram todo o feedback, avaliaram tudo e daí publicaram uma resposta bem detalhada. Agora, outro elemento da estratégia são as nossas parcerias, trabalhando com a indústria para assegurar a viabilidade técnica, segurança e a custo-eficácia do hidrogênio de baixo carbono. E então, é possível ter uma redução de 7% das emissões no total. E uma decisão sobre isso será tomada no ano que vem, em algum momento do ano que vem. Também lançamos recentemente um plano de ação que vai estabelecer como o governo vai apoiar empresas para que elas tenham mais oportunidades, criando mais empregos e renda. Próximo, eu queria falar mais sobre os diferentes mecanismos de financiamento para os projetos de hidrogênio de baixo carbono. A primeira coisa é um fundo de 240 milhões de libras esterlinas entre 2022, esse ano, e 2025, para apoiar novos projetos de produção de hidrogênio de baixo carbono em todo o Reino Unido. São financiamentos para os projetos e também incluindo capital privado no processo. Houve uma consulta também feita o ano passado, de agosto até outubro, e recentemente publicaram a resposta aos diferentes feedbacks que receberam dos stakeholders da academia. A resposta é que vão dividir o fundo em 4 fundos diferentes, dependendo dos diferentes modelos de negócio, etc. Isso inclui o primeiro fundo, financiamento para apoiar mais estudos e pesquisa, um segundo subfundo para projetos que não requer apoio no seu modelo de negócios. Então, essas são as diferentes siglas que nós estamos utilizando, que tem a ver com o modelo de negócios. Agora, nós acreditamos que esses projetos serão muito em termos de mobilidade, ou seja, que vão necessitar de outras fontes, né, de financiamento e fomento. Terceiro, financiamento para CAPEX, para outros projetos, ou seja, projetos de descarbonização, e um quarto subfundo que será para financiamento de CAPEX, ou seja, projetos que querem mais apoio para o seu novo modelo de negócios. Então, esses são os subfundos, né? Um grande fundo que foi dividido em 4 subfundos no Reino Unido. Agora, avançando a um outro mecanismo de financiamento que existe, que é o modelo de negócios, ou seja, subsídio ou apoio para os produtores de hidrogênio de baixo carbono, claro que estejam elegíveis. Esse é um contrato privado, certo? E o financiamento é determinado analisando a diferença entre o
preço, ou seja, o preço de produção para os produtores de hidrogênio de baixo carbono, e daí o preço de referência, ou seja, o preço que esses produtores conseguem vender o seu hidrogênio no mercado. E o preço de referência inclui um mecanismo que é baseado no preço do gás natural, porque nós ainda não temos uma referência, um benchmark, né, para o hidrogênio de baixo carbono. Então, esse fundo é projetado para ser reduzido com o tempo, ou seja, maximizar o valor para os contribuintes do Reino Unido. E os primeiros contratos serão alocados de 2023 daí para frente. A ideia é apoiar até 1 gigawatt de projetos para estarem operacionais em 2 rodadas, uma no ano que vem e outra em 2024. Agora, algumas palavras sobre a norma de hidrogênio de baixo carbono, ou seja, qualquer projeto ou produtor que procura financiamento e precisa aderir à nova norma de hidrogênio de baixo carbono. Então, toda a metodologia está aqui para provar que você está de acordo com a norma. Então, as diretrizes são que o hidrogênio produzido tem que estar dentro dessas diretrizes, que vocês podem ver aqui no texto. E isso está totalmente alinhado com as normas que existem na União Europeia. Emissões de gases do efeito estufa e produtores têm que desenvolver um plano de mitigação de riscos que estão incluídos aqui neste documento. Bom, agora, como parte do arcabouço regulatório, eu queria falar um pouco sobre a nossa estratégia de segurança energética na Inglaterra. E realmente é mais importante hoje do que nunca de ter autonomia energética, mas um dos elementos-chave dessa estratégia em relação ao hidrogênio é dobrando a nossa ambição. Inicialmente era 5 gigawatts até 2030, na nossa estratégia, e isso foi dobrado até 10 gigawatts na capacidade até 2030, e pelo menos metade disso deve vir de fontes limpas de hidrogênio. Já iniciamos algumas rodadas nesse sentido, levando a uma alocação de preços mais competitiva. Então, principalmente o modelo de negócios que vai se reduzindo com o tempo, a ideia é apoiar até 1 gigawatt de hidrogênio operacional até 2025. E outro elemento importantíssimo, além do modelo de negócios que só se concentra na produção de hidrogênio, é o projeto de novos modelos de negócios para apoiar a maior infraestrutura de transporte e armazenamento até 2025. Isso vai ser fundamental para que essa economia cresça, não apenas a produção, mas você tem que poder estocar, né, armazenar o hidrogênio, distribuí-lo, etc. Agora, uma das últimas coisas que eu quero falar sobre essa estratégia é um programa de certificação. Isso vai ser acrescido a essa norma. Isso vai mostrar que o nosso hidrogênio está apto a ser exportado e o hidrogênio importado tem que estar alinhado com as mesmas normas que nós temos. Agora, para ver a cadeia de valores para o hidrogênio de baixo carbono no Reino Unido e em diferentes mercados no mundo todo. No Reino Unido, temos a capacidade em toda a cadeia de valores na produção de hidrogênio azul, entre outros, até armazenamento, distribuição, tecnologias e soluções e várias aplicações e também técnicas de fabricação. Agora, se analisarmos os diferentes segmentos da cadeia de valores, primeiro vamos falar sobre o hidrogênio azul, né, os fabricantes dos equipamentos, como equipamentos que vocês estão vendo aqui, os desenvolvedores, até consultores. Então,
É claro que vocês terão esses slides posteriormente, tem muita informação aqui, mas algumas tecnologias que nós temos aqui, algumas empresas, né, que vocês estão vendo aqui no slide. Simplesmente só lendo nomes. Petropac, a BP, entre outras. Agora vamos falar sobre produção do hidrogênio verde, do lado de fabricantes, isso inclui fabricantes de eletrolisadores, e desse lado temos a CPH2, e ICM Power, fabricantes de componentes e peças muito importantes, como membranas, soluções de compressão, que são utilizados nesses sistemas dos eletrolisadores. Do outro lado, a gente pode ver alguns nomes de empresas que são repetidos do slide anterior, porque algumas dessas empresas adotam uma abordagem única, né, completa, digamos assim, como vocês podem ver aqui, e tem algumas empresas que querem apenas se especializar no hidrogênio verde, né, na produção e desenvolvimento do hidrogênio verde, como podemos ver aqui. Agora, falando sobre armazenamento, nós temos essa solução que podemos ver aqui. Armazenamento em cilindros e tanques. Existem soluções como PLC e também consultores especializados em armazenamento. E eu falei bem no começo que o Reino Unido tem muitas opções em termos de armazenamento. São diversas soluções e o Serviço Geológico Britânico também está envolvido e realmente as soluções, o potencial de armazenamento é enorme. Agora, falando sobre distribuição, existem esses diferentes operadores que podemos ver aqui no slide. Aqui o hidrogênio as a service para distribuição. No lado dos componentes, fabricantes de tubulações, compressores e válvulas, tudo isso muito importante na distribuição, e também consultores e empreiteiras com expertise na distribuição do hidrogênio e vários prestadores de serviços e soluções, como vocês podem ver no slide. Agora, a última parte da cadeia de valores são as aplicações downstream. E no cerne aqui, no centro, a fabricação de células combustíveis. E aqui vocês podem ver os diferentes nomes dos fabricantes. Simplesmente estou só lendo todos os nomes que estão já aqui no slide. E fabricantes dos componentes e peças utilizados nessas células combustíveis, como membranas, catalisadores, etc. Enfim, existe a geração elétrica e térmica também, que são utilizados na indústria, consultores de engenharia especializados nessa área, que também fazem parte dessa parte da cadeia de valores, e também soluções de transporte rodoviário e ferroviário, enfim, veículos especializados. Agora, na parte de equipamentos de construção,
uma empresa que já lançou um protótipo de uma máquina especial que vai ser um avanço tecnológico enorme nessas obras, e consultorias especializadas na área. E também do lado da aviação, não podemos esquecer Zero Avia, que já lançou a sua primeira aeronave, pequena aeronave, né, de pequeno porte, com 6 assentos, mas é um ótimo desenvolvimento em relação à descarbonização para as companhias aéreas, né, para o transporte. Agora, vamos ver como que é a paisagem dos projetos no Reino Unido. Os projetos são bem distribuídos do sul da Inglaterra até o ponto mais no norte da Escócia, na Irlanda, e as diferentes cores. Ali vocês podem ver que os projetos serão hidrogênio verde e azul, e também alguns projetos de distribuição e armazenamento. No começo nós vimos até 20 gigawatts dos projetos no pipeline até 2027. E nós podemos ver aqui uma visão geral que nós temos praticamente 60 projetos né, em análise, em fase de planejamento. Tá certo? Agora, se analisarmos as oportunidades, ou seja, nesses pontos azuis que nós vimos no mapa anterior, aquele plano de 10 pontos, a nossa estratégia sobre hidrogênio estabeleceu um compromisso para iniciar a captura de carbono em 2 clusters industriais até 2025, para criar esses superclusters industriais, ou seja, serão clusters de hidrogênio azul distribuindo esse hidrogênio de baixo carbono para diferentes fábricas e plantas nesses locais para descarbonizar todo o cluster industrial. E de captar 20 ou 30 milhões de vezes mais o carbono até 2030, e isso vai ser muito importante para nós, e também armazenamento de CO2 e muita infraestrutura nesses clusters, como na grande rede de petróleo e gás. Eu deveria também mencionar que esse processo de clusters lançado em maio do ano passado, após o anúncio dos clusters, e a ideia é priorizar 2 clusters até o meio da década. Isso aqui será um grande cluster, e daí esse outro lado da Inglaterra. Ou seja, serão as 2 prioridades nessa próxima década, e daí um cluster de reserva que fica lá no norte, na Escócia, e isso foi anunciado em outubro de 2021. Isso é apoiado pelo Fundo de Infraestrutura de 1 bilhão de libras de apoio a CAPEX para transporte e armazenamento, e esses projetos, né, que vão facilitar essa ambição de descarbonização. Agora eu cheguei, acho que no meu último slide. Eu espero que isso tenha sido bom para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, e infelizmente eu não pude estar aí presencial, então não vou poder responder as suas perguntas, tá bom? Mas os meus colegas podem anotar perguntas e dúvidas e encaminhar para mim, e eu vou tentar respondê-las por e-mail ou qualquer outro método possível. Muito obrigado pela sua atenção.